Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo. A ata aprovada dentro da sistemática do voto antecipado adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, a partir da quarta-feira, todos os votos foram, aliás, até quarta-feira, todos os votos foram lançados. Os integrantes dos diversos colegiados tiveram acesso a esses votos e já se manifestaram. Nós traremos para a sessão apenas os processos em que há pedido de preferência, de sustentação oral. Os demais, nós vamos ratificar os julgamentos antecipados ao final da sessão e, após o encerramento, divulgaremos o resultado. Eu começo com os processos do PJE. Eu chamo o item 12, apelação civil. 301.10.00, dígito 95.2023, em que a apelante e apelada Maria do Socorro Carvalho e a apelante e apelado do Estado do Ceará é da minha relatoria. Doutor Pedro, já está na tribuna. Doutor Pedro, eu posso antecipar ao senhor que o voto foi pelo desprovimento do recurso do Estado. Então, o senhor certamente queria sustentar dois tópicos, né? Isso. Se limite ao segundo tópico, ok? Senhor presidente, desembargador Washington, cumprimento também as eminentes desembargadoras, doutora Joriza, doutora Maria do Livramento, doutora Elizabeth, doutor Luciano, que participa remotamente, eminente procuradora, colegas advogados. Dada a informação da improcedência do recurso do Estado do Ceará quanto à suposta ilegitimidade para figurar no polo ou na responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, tese já batida e que há muito, e apenas para fazer o registro, desembargador presidente, me chama a atenção a diligência que o Congresso Nacional tem para proferir regulamentações através de emenda constitucional, até que seria um instrumento mais complicado no processo legislativo, para regulamentar determinadas situações e não ter feito ainda dessa e permitir às diversas fazendas, seja municipais, estaduais ou a própria União, de ainda usarem esse vetusto argumento da ilegitimidade por uma suposta divisão de tarefas nas leis ou nos instrumentos de regulação do SUS. Então, se já tivesse o legislador com a mesma diligência de outros assuntos, como, por exemplo, recentemente, o fundo eleitoral, para falar de algo que eu tenho um trato quase que diário, se os legisladores tivessem tido a diligência já de regulamentar isso, talvez o Poder Judiciário não estaria sobrecarregado com demandas dessa natureza, com argumentações tão frágeis quanto essa das diversas fazendas. Vamos estabelecer as responsabilidades, como estão lá, mas que seja em lei ou na Constituição, para que essas responsabilidades estejam bem delimitadas e o judiciário, então, possa se desincumbir desse monte de ação que tem aí. Mas, da outra ponta, e eu quase nunca faço isso, porque eu meio que estou advogando em causa própria, eu ingressei com um recurso, doutora Elizabeth, porque essa ação não é costumeira minha, eu advogo no interior para entes públicos, e uma senhora me procurou, diagnosticada com câncer, demandando um remédio prescrito pelo médico da rede pública, ela tinha leucemia mieloide aguda, um remédio considerado de alto custo, com preço definido pelo médico. Nós tomamos a diligência de pedir ao órgão técnico desse tribunal que confirmasse a necessidade do medicamento, e foi confirmada, tanto é que a sentença é de procedência, e àquele tempo nós já definimos os limites monetários daquele tratamento. Era um tratamento que tinha um custo anual de R$332 mil e uma fração. E, para nossa surpresa, a sentença de procedência fixou os honorários advocatícios totalmente a reboque da lei. E o que eu estou aqui a incomodar Vossas Excelências é apenas para pedir a aplicação da lei. A aplicação do artigo 85, parágrafo 2º, com a invocação que tem aos incisos, parágrafo 3º, com a invocação que tem dos incisos do parágrafo 2º, para que Vossas Excelências corrijam o equívoco do juiz de primeiro grau, que numa causa
com valor definido de R$ 332 mil, fixou honorários advocatícios em R$ 1.300. Quando é letra específica da lei que entre 200 e 2 mil salários mínimos, quando fixado o valor da causa, volto a dizer, regularmente fixado com orçamentos nos autos acostados por nós, do medicamento confirmado pelo serviço técnico desse tribunal, pedindo que fixe no limite entre 8% e 10%, que é o que ali fixado. Eu digo isso, que me sinto até um pouco incomodado, porque estou fazendo uma defesa minha mesmo para falar isso, porque parece muito comum, e aqui eu conclamo os colegas advogados, parece muito comum nós mesmos desvalorizarmos os nossos serviços. E quando a gente se depara com isso, por coincidência, eu tenho um certo volume de trabalho no escritório, mas por coincidência essa causa eu me dediquei a ela. E produzi todas as peças daquela forma da advocacia cartesiana, advocacia artesanal, essa que eu procuro desenvolver e que eu tanto tento, ao longo do tempo, ovacionar para que os colegas entendam que essa advocacia de muita demanda, essa advocacia empresarial, ela é importante. Mas nós temos ainda que manter a advocacia cartesiana, a advocacia do dia a dia e valorizá-la. Por isso que eu estou aqui. E fiz questão de vir, desembargador Washington, tomar esse tempo de Vossa Excelência para rogar e pedir a aplicação da lei, mas também que a advocacia do estilo original, dessa ciência humana que demanda o envolvimento, não emocional, mas o envolvimento pessoal do advogado, que ela seja valorizada. E aqui, a eminente procuradora, eu vou fazer um comentário, não é uma crítica pessoal à senhora, por conta é só pedir essa diligência quando a gente tiver no exercício do trabalho. Sejamos nós advogados, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário. É que o relatório de Vossa Excelência, desembargador Washington, revela que toda a descrição dos autos, e uma frase, talvez tenha ela que tenha me feito vir aqui. Eu preciso alertar isso. No final do relatório de Vossa Excelência, contra razões do Estado, sem manifestação, conforme certidão, o Estado deu de ombros com a nossa apelação. Parecer do Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento da apelação do Estado, indiferente ao mérito quanto o apelo da parte autora. Indiferente ao apelo que nós apresentamos. E é justamente esse chamamento à observação, principalmente nesse período em que nós vivemos um momento em que a inteligência artificial ameaça nosso trabalho. A inteligência artificial ameaça o trabalho dos juízes, dos membros do Ministério Público e dos advogados. A gente possa valorizar o serviço do ser humano advogado, do ser humano membro do Ministério Público, do ser humano magistrado. Então, pelo provimento da apelação, uma vez que já definido o resultado da apelação do Estado do Ceará, o provimento da nossa apelação, pela fixação dos honorários na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, é o que rogamos. Obrigado, doutor Pedro. Parabenizo o senhor pela sustentação oral. É uma sustentação oral que enriquece o debate. Desembargadores Luciano e Livramento. O voto trata o caso como tratamos essas questões de saúde, fixando a verba honorária subcomercial com base de forma equitativa. E eu estou mudando meu voto aqui, presencialmente, para fixar a verba honorária, considerando que não se trata da Defensoria Pública, né, que usualmente está na defesa das pessoas que buscam esse tipo de provimento do judiciário, né, por se tratar de advogado privado, para fixar a verba honorária subcomercial em 8% do valor do tratamento anual. Como vota o desembargador Luciano? Desembargador Washington, eu peço vista. Vista concedida, julgamento adiado.
Vamos chamar o item 80. Apelação civil 027 1485 dígito 65.2022. Apelante ST Jude Medical Brasil Limitada e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora juíza, Dr. Tiago Magalhães Freitas, SA, está presente? Boa tarde, excelência, estou sim. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, boa tarde, excelentíssimo presidente. Cumprimento a todos na pessoa da excelentíssima senhora desembargadora Joriza, demais advogados, Ministério Público. A sustentação oral aqui, desembargadores, eu acho que será bem objetivo em benefício do tempo. Apenas para destacar um aspecto fático que é super relevante para esse julgamento. A minha cliente, a Sanjud, que é apelante, ela foi inabilitada de uma licitação no Ceará em razão de uma sanção que lhe foi aplicada pelo Distrito Federal. Ou seja, um outro ente federativo aplicou a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar contra a Sanjud. Em razão dessa sanção, a Sanjud não foi permitida a sua participação em uma licitação aqui do Ceará, ou seja, um segundo ente federativo que não é o mesmo ente que o ente sancionador. O ponto é que a questão foi decidida em primeiro grau à luz de uma discussão abstrata em cima de um entendimento do STJ sobre quais seriam os efeitos possíveis dessa sanção do artigo 87.3 da antiga lei de licitações. Então, o STJ tinha um precedente, até em suspensão de liminar, no sentido de que, no caso da Lava Jato, que nem tem as mesmas bases fáticas aqui do caso de discussão, que essa sanção ela pode, em tese, abranger todo o Estado, né? Todos os entes federativos. Então, municípios, estados e a própria União. Então, é uma sanção para toda, que valeria para toda a administração pública. Enquanto o TCU e vários outros tribunais de contas tinham, e doutrinadores, enfim, tinham um entendimento majoritário que essa sanção ela sempre é limitada. Ou seja, a suspensão de licitar, ela impede o sancionado de participar de licitações apenas do ente sancionador, enquanto a declaração de idoneidade teria essa abrangência geral. Então, existiu uma diferenciação com exceção da STJ, né, para a abrangência dessas duas sanções. E aí, o caso foi decidido considerando esse entendimento em abstrato do STJ, que, em tese, levaria a crer que a sanção valeria para toda a administração pública. Mas o ponto é que, para além dessa discussão abstrata sobre a possível abrangência, que até foi solucionada hoje com a nova lei de licitações para a propriedade, que agora o direito positivado deixa claro que essa sanção sempre vale, em todos os casos, para o ente sancionador. Então, essa divergência que até então havia na égide da lei 866 não existe mais. Fato é que, nesse caso em específico, quando o Distrito Federal foi sancionar a Sanjud, ele fez a dosimetria da pena, avaliou os fatos, avaliou qual teria sido a potencial irregularidade, os argumentos de defesa, as circunstâncias do caso concreto, a conduta, enfim, o elemento volitivo da empresa, e escreveu e decidiu com todas as letras na decisão dele que a sanção valeria apenas para o Distrito Federal. Ou seja, existe essa discussão em abstrato, mas no caso em concreto, a própria decisão administrativa que sancionou a empresa e a decisão que foi registrada no portal da transparência sempre foi muito clara, expressa e inequívoca, dizendo que a sanção ela foi limitada no caso em concreto pelo ente sancionador em razão das circunstâncias fáticas do caso. Então, eu gostaria de destacar muito esse elemento fático, porque, vejam, aqui, tanto o ato coator impugnado via mandado de segurança quanto a sentença apelada desconsideram esse fato para fazer uma análise subjetiva e com critérios, enfim, que não condizem com o caso em concreto e desrespeitam, inclusive, a decisão do ente competente para aplicar a sanção. Então, o ente competente avaliou o caso, avaliou todos os elementos, a conduta volitiva, enfim, o que teria acontecido ou não, e limitou a sanção. E agora, um outro ente que não tem nem competência para sancionar a empresa, e o Poder Judiciário, que acredito até pior, fez uma análise subjetiva, desconsiderou a decisão administrativa do Distrito Federal e estendeu os efeitos da sanção que foi aplicada contra a Sanjud. Então, esse é o aspecto fático que entendo ser bastante relevante para o julgamento da apelação, que eu gostaria de ressaltar. E, por fim, lembrar que isso foi até comunicado no processo, a Sanjud ajuizou uma ação anulatória contra essa sanção
Administrativa do Distrito Federal anulou essa sanção. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que a sanção foi ilegal e nula, enfim, que a Sanjut não teria cometido qualquer irregularidade, como foi anteriormente encontrado. Esse processo já transitou julgado, ou seja, a Sanjut foi duplamente penalizada de forma bastante injusta. Primeiro, porque ela sofreu uma sanção que já foi anulada, é uma decisão transitada de julgado, e segundo, porque essa sanção, que era limitada ao Distrito Federal, teve seus efeitos abrangidos também ao Ceará. Então, com base nesses argumentos e considerando também toda a doutrina, o posicionamento do TCU, enfim, a nova lei de licitações, a nova lei de improbidade, além desse fato específico ao caso, pede o provimento da apelação para se reconhecer que a Sanjut foi ilegalmente inabilitada da licitação subjacente. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Desembargador Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Cumprimentando o doutor Tiago. Sempre se sai muito bem nas suas sustentações. Bom, o cerne da controvérsia consiste em aferir a rigidez do ato administrativo que desclassificou a apelante do pregão eletrônico 1781-2021, César COSUP, com supedâneo nos itens 9.4.3 e 9.4.4 do edital, em razão de ter sido sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com a administração por 2 anos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos termos do artigo 87, inciso 3, da Lei 8.666 de 93. Como já restou assentado por este colegiado no julgamento do agravo de instrumento interposto nestes mesmos autos, em 4 de setembro de 2023, o edital do pregão eletrônico, embora posterior ao início da vigência da nova lei de licitações, consignou expressamente em seu item 3 que a base legal aplicada ao procedimento licitatório abrange, dentre outras, as leis 866 e 10.520 de 2022. Dentro dessa perspectiva e considerando o teor dos artigos 191 e 193, inciso 2, da nova Lei de Licitações, o regramento imposto pelas leis 8.666 e 10.520 deve ser aplicado em detrimento daquele estabelecido pela nova legislação. Ademais, no que diz respeito à extensão dos efeitos da penalidade indicada no artigo 87, inciso 3, da Lei 8.666, assinalo que resta assente, na jurisprudência do órgão especial deste sodalício, do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, a intelecção de que a referida sanção abarca toda a administração pública e não apenas o ente responsável pela sua aplicação. Nesse íntere, entendo que a interpretação do termo administração, constante nos itens 9.4.3 e 9.4.4 do edital do pregão eletrônico, deve ser no sentido de abranger as penalidades aplicadas por todos os entes da administração pública, direta e indireta, da União, dos estados e dos municípios, ainda que estes tenham limitado seus efeitos à circunscrição do ente público sancionador. E, por derradeiro, enfatizo que é processualmente irrelevante o fato da penalidade aplicada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, utilizada para a desclassificação da empresa, ter sido posteriormente anulada pela via judicial, pois à época da realização da licitação, a sanção estava plenamente vigente. Então, desse modo, senhor presidente, demais integrantes desse colegiado, eu voto por manter a sentença tal qual lançada nos autos. Obrigado, desembargador Joriza. Eu apresentei voto divergente. Eu entendo, ao contrário do que pensa a desembargadora Joriza, relatora do feito, que a sanção fixada, estabelecida pelo ente da federação, no caso o Distrito Federal, que se limita, a decisão lá se limita à restrição à participação da empresa em pregões, se limita ao âmbito lá do Distrito Federal, não pode ser estendida a todo o Estado por uma decisão administrativa de outra autoridade que não aquela que estabeleceu a limitação à empresa. E ainda tem um argumento adicional de que essa penalidade ela foi anulada por uma decisão do Distrito Federal. Por essa razão, eu apresentei um voto divergente para conceder, para dar provimento ao recurso de apelação. Como vota a desembargadora Elizabeth? Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Obrigado.
Então, nós vamos para o quórum ampliado e continuaremos o julgamento na próxima sessão. Já proferiu o voto. Pode sim. Pode. Vamos prosseguir. Eu chamo o item 113, o agravo de instrumento 300.0452 de 77.2024, em que é agravante o INSS e agravada Francisca Vera Lúcia Silva Firmo. O doutor Francisco Isaías Cavalcante Filho está presente? Boa tarde, Excelência. Eu estou subestabelecida pelo doutor Isaías. Como é o nome da senhora? Aline Kessia. Qual é a OB da senhora, por favor? 48941. Obrigado, doutora Aline. Doutora Aline, o voto da relatoria que já prevaleceu, o voto da desembargadora Livramento, foi pelo desprovimento do recurso do INSS. Eu posso proclamar o resultado? Pode sim, senhor. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 114. Obrigada, boa tarde. Apelação, remessa necessária, 027-2949, dígito 61.2021. Apelante Fábia Tavares Baracho de Figueiredo. E apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutora Mariana Pontes Braga Montenegro, está presente? Doutora Mariana, a senhora dispensa a leitura do oratório? A senhora tem 15 minutos. Luciano, à distância, nobres colegas, advogados, servidores, especial Davi, nos responde sempre com muita rapidez, agradeço. E iniciar aqui, tentarei ser breve quanto à causa. A minha cliente é a Fábia Baracho, impetrante. Ela prestou o concurso da Polícia Civil do ano de 2021 para inspetora da Polícia Civil. Na ocasião, foram ofertadas 400 vagas, certo? E o item, eu vou citar especificamente, o item 9.11.15 do edital informa que serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados, classificados até 5 vezes o número de vagas previstas para cada cargo e em cada modalidade. Eu quero pontuar aqui quais seriam essas modalidades. Inicialmente, ampla concorrência, são 300 vagas, então foram corrigidas 1.500 provas, ok? 5 vezes esse número dos 300. 80 vagas destinadas à cota racial, então a gente está falando de 80 vezes 5, foram corrigidas 400 provas. E pessoas com deficiência, PCDs, deveriam ter sido corrigidas 100 provas. Isso porque foram ofertadas a essa modalidade 20 vagas. O que aconteceu especificamente nesse concurso? Apenas 24 PCDs atingiram a nota mínima. Portanto, apenas 24 PCDs tiveram sua prova corrigida. E aqui eu venho trazer o item 9.11.15.1, ou seja, um desdobramento do item que eu li acima, que informa. Com licença para ler especificamente como está aqui. Não havendo candidatos que se declarem pessoas com deficiências ou candidatos negros aprovados na prova objetiva, será corrigida a prova dos demais candidatos da listagem geral, classificados na prova objetiva, ou seja, não havendo quantitativo de cada modalidade, aqui eu estou falando dos 1.500 da ampla concorrência, e 100 PCDs, esse remanescente de provas que não foram corrigidas, 76, deveriam ter sido remanejadas para a ampla concorrência. E isso não ocorreu. De que forma a minha cliente foi atingida? A nota de corte dela, a nota de corte desse certame para inspetor de polícia era 67, e a minha cliente fez 66. Ou seja, se
tivesse havido a plena legalidade desse remanejamento, assim como estabelece o instrumento editalício, teria atingido também a nota da minha cliente. E é aqui que eu clamo para que seja revista, reformada essa sentença do juiz Acó, e pontuo também que há parecer do Ministério Público favorável à causa. Esse processo ele houve declínio de competência, depois ele retornou ao juízo originário da 14ª, mas esse parecer favorável se encontra no ID 11689269, eu cito tudo isso na apelação. E finalizo pedindo que realmente a legalidade seja restabelecida, já que a banca examinadora foi contratada para corrigir 2.000 provas. Isso não ocorreu. E é curioso, assim, que a sentença do juiz Acó fala exatamente os termos sobre, ao final do item 2.1 da apelação. Ainda que se considerasse que não houve candidatos suficientes classificados até 5 vezes o quantitativo de PCDs, anoto que restam classificados candidatos até a posição 408 na categoria cota racial. Mas, como eu havia dito, 400 provas já teriam que ser corrigidas, ou seja, só ultrapassou 8, que aqui fala dos empatados. Ainda existem muitas provas, mais especificamente considerando esse argumento aqui da sentença, 68 provas a serem corrigidas que não foram remanejadas corretamente para ampla concorrência. E aqui eu encerro a minha fala. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutora Mariana. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Tão eloquente, pedindo a legalidade, eu antecipo que o meu voto é contrário ao pensamento dela. Eu mantive a sentença. A partir do momento que eu jogo a sobra do PCD na ampla concorrência, eu estou praticando a ilegalidade com os negros. Porque eles vão ficar com o mesmo percentual. Eu vou ler aqui a minha proposta de emenda, né? Proposta de emenda, que está bem explicada. O cerne da controvérsia reside na pretensão autoral da impetrante de ter corrigido a sua prova discursiva em concurso público para cargo de inspetor da Polícia Civil, considerando que não houve aprovados suficientes para a correção da prova discursiva das vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Esse aqui é o X da questão. De acordo com o edital do concurso, para o cargo de inspetor, havia 300 vagas para ampla concorrência, 20 vagas para pessoa com deficiência e 80 para negros. E seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados até 5 vezes o número de vagas ofertadas, no caso, 1.500 dos primeiros colocados na ampla concorrência. Ela ficou no 1.631. Importante frisar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da denominada cláusula de barreira, requisito previsto no edital do concurso para análise, no qual é estipulada a quantidade de candidatos aptos a prosseguir nas diversas fases do certame, com o fim de selecionar os mais bem preparados para o ingresso nos cargos públicos. No item 9.11.15.1 do edital, a previsão de que apenas nos casos de não haver candidatos que se declararem pessoas com deficiência ou candidatos negros aprovados na prova objetiva, será corrigida a prova discursiva dos demais
candidatos na listagem geral de aprovados e classificados na prova objetiva. A melhor interpretação a ser dada ao referido item é a de que, apenas no caso de não haver candidatos que se declarem pessoas com deficiência ou candidatos negros, ambos aprovados na prova objetiva, serão corrigidas as provas discursivas dos demais candidatos na listagem geral de aprovados e classificados, já que, no caso em específico, destinar tais vagas remanescentes apenas aos candidatos da ampla concorrência resultaria em preterição dos candidatos negros, cuja categoria alcançou posição superior a 400 vagas a eles negros destinados. O edital faz lei entre as partes e deve ser cumprida fielmente, tanto pelo ente público como pelo cidadão que a ele se submete, salvo se houver previsão de cláusula ilegal ou inconstitucional, o que não é o caso dos autos. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Obrigado, desembargadora Livramento. Como vota a desembargadora Jureza? Acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora, presidente. Aliás, peraí. É isso mesmo. Está sequência. Vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo item 115, apelação civil 014-4074, dígito 44.2019, em que a apelante Maria de Fátima Lima, representada por Maria Socorro Lima Bezerra, e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Jureza, Dr. Marcos Levin Gondim Salles, está presente? Boa tarde. Doutor Marcos, o senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem... Tem 115, é? É o 115. É meu. Livramento, sim, eu sei. Eu chamei Jureza? Ah, desculpa. Relatoria da desembargadora Livramento. Deixar o doutor Marcos se entender aí com a Beca. Doutor Marcos, não tem 15 minutos. Pois não, muito boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, fazer os meus cumprimentos a esta casa. Sempre um prazer retornar a essa tribuna. Excelências, a gente tem aqui para fazer o julgamento hoje, o caso da senhora Maria de Fátima, que desde a sua tenra idade, ela foi diagnosticada lá nos sertões lá de Várzea Alegre, com uma epilepsia incapacitante e também com os primeiros sintomas de distúrbios mentais, que na década de 70 a gente não tinha como fazer a configuração de um CIG nos moldes que a ciência psiquiátrica hoje permite, né? Mas o médico neurologista que acompanhou o tratamento dela desde 1980 a 2007 foi categórico ao esclarecer essa questão da esquizofrenia que ela suportava. E, além dos documentos médicos particulares que foram juntados aos autos do processo, nós temos um esclarecimento feito pelo próprio Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que é, aqui no estado de Ceará, a referência para tratamento de pessoas que sofrem desse tipo de transtorno, no sentido de que o parecer social era de que a usuária Maria de Fátima Lima necessita de tratamento contínuo prestado pela equipe profissional do CAPS, de Várzea Alegre, Ceará, já quanto à sua situação econômica, a usuária depende totalmente dos familiares para sobreviver. Eu quero frisar rapidinho com Vossa Excelência essa observação da profissional que goza de fé pública. A sua situação econômica depende totalmente dos familiares para sobreviver, pois a mesma, devido à sua condição de saúde, nunca pôde realizar nenhuma atividade remunerada para o seu sustento. Então, nós estamos falando de uma senhora que hoje já conta com seus mais de 50 anos de idade, que ao longo de todo esse tempo gozou totalmente dos benefícios de seu pai e de sua mãe. O pai que faleceu na década de 90, e aí tornou-se beneficiária da pensão por morte. A mãe dela, que infelizmente veio a óbito em 2017. E é o tipo de situação que ninguém espera, mas que fatalmente acontece.
E essa família, diante de sua simplicidade cultural, resolveu, em 2017, fazer o ajuizamento do pedido administrativo para a concessão do benefício de pensão por morte para essa senhora Maria de Fátima Lima, tendo em vista que se a mãe, a genitora, quem fazia os pagamentos, quem levava ela para o hospital, para os tratamentos, que inclusive eram de 80 quilômetros de distância entre Várzea Alegre e o Hospital de Saúde Psiquiátrica do Crato. Essa senhora ela faleceu e essa filha dela, maior, inválida, está hoje contando com os benefícios de sua família. A sentença de primeiro grau, nada obstante tenha feito o reconhecimento da condição de saúde que afeta a parte autora, ela por bem, acatou os argumentos utilizados pela PGE no sentido de não reconhecer a dependência econômica da parte autora em relação ao pai. Eu vos pergunto, Excelência, qual é a pessoa que, inválida desde sua nascença, enfrentando episódios psiquiátricos e distúrbios, inclusive toda a colação de prova que nós fizemos foi no sentido de tornar isto incontroverso, não houve qualquer prova em sentido contrário da capacidade mental dela. Qual é o núcleo de possibilidade de subsistência que essa pessoa tem perante o mercado de trabalho? Perante o mercado de trabalho que a gente já tem hoje, que mesmo as pessoas capacitadas têm dificuldade. Imagine, então, uma pessoa que sofre de graves transtornos psiquiátricos e de distúrbio de epilepsia desde a sua precoce vida. A situação que foi colocada, reportada aos autos, foi de maneira extremamente contundente na parte documental, de modo que o juízo de primeiro grau foi quando, durante a instrução do processo, não houve um despacho saneador no sentido de quais provas pretendem produzir. E a parte autora, por bem, disse que diante do acervo documental, caso esse juiz ainda necessitasse de algo a esclarecer, que fizesse a intimação para a devida produção, tendo em vista que não tinha havido ainda uma audiência de instrução para oitivo de testemunhas. Para quê? Para confirmar aquilo que é o óbvio, que a pessoa era inválida e precisava da subsistência pelo pai e pela mãe dela. O juiz de primeiro grau não atendeu essa situação de dilação probatória para uma audiência de instrução e extinguiu o feito de maneira precoce, de maneira improcedente em desfavor da parte autora. Então, tudo isso hoje é recolocado nas competentes mãos de Vossa Excelência, doutor Livramento. O doutor Luciano também que nos acompanha aí em seu home office, para que a gente possa restabelecer a situação de justiça, porque a gente aqui tem diante desse cenário duas opções. O reconhecimento daquilo que é a realidade real do mundo dela, uma pessoa que desde pequena, esquizofrênica, e recebendo choques das maneiras mais brutais, porém bem intencionadas possível, choques e tratamentos psiquiátricos extremamente rudimentares aplicados no interior do estado do Ceará, reconhecer a essa pessoa o benefício que o pai dela, durante a sua vida como servidor público, fez um pagamento. Existe aqui um contrato social muito forte que foi feito entre o servidor público que faleceu na década de 90, que durante toda a sua vida ativa ele pagou ao Estado da sua respectiva remuneração uma contribuição compulsória para que a família dele pudesse beneficiar após a sua morte. E na hora que ele vem a óbito, o Estado dá a ele essa resposta. Nós não vamos dar a sua filha inválida aos seus maiores tesouros a manutenção do pagamento da pensão por morte. Então, é isso que indago a Vossa Excelência que peço nessa tarde, é que seja restabelecida essa situação de justiça, tendo em vista que o benefício foi pago em favor da mãe, que fazia o custeio e o pagamento da vida dessa autora, e agora deve ser concedido esse mesmo benefício à filha. Meu muito obrigado, boa tarde e desejo um bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Marcos. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, desembargador. Sabe aquela decisão que dói? É essa daqui, mas infelizmente a gente aprendeu lá na faculdade que pensão não gera pensão, né? O pai morreu em 1990, a mãe ficou recebendo a pensão e a incapacidade da requerente aqui só foi comprovada depois da morte do pai, depois da morte da mãe. Aí a pensão era da mãe. Não tem como perpetuar a pensão, né? Eu li tudo para ver se havia prova da incapacidade. Tem a prova que ela é doente, mas incapaz não. São duas coisas diferentes, né? É que só a cabeça da ementa previdenciário
apelação cível, ação de concessão de pensão por morte, servidor público estadual como instituidor, sentença de improcedência e resignação da parte autora, preliminar de afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa rejeitada, mérito, aplicação da Lei Estadual número 10.776 de 82, vigente à época do óbito, súmulas 35 do TJCE e 340 do STJ, filha maior de 21 anos, ausência de comprovação da invalidez anterior à data do óbito, dependência econômica não constatada, requisitos para percepção da pensão não preenchidos, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto. Obrigado. Como vota a desembargadora Joriza? Presidente, eu vou pedir vista dos autos. Vista concedida, julgamento adiado. Eu chamo o item 116. É apelação civil 0720508, dígito 81.2000, apelante Polimix Concreto Limitada e apelado município de Fortaleza, dela atribuída da desembargadora Livramento. A doutora Mayra Caroline está presente? Sim, excelência, estou presente. Doutora Mayra. Isso. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. A senhora, então, tem 15 minutos. Obrigada, excelência. Boa tarde a todos, excelentíssimo presidente, desembargadora doutora Maria do Livramento, desembargadora Joriza, doutora Elizabeth, todos os presentes, caros servidores públicos e advogados. Trata-se de um recurso de apelação que foi interposto pela empresa Polimix Concreto, decorrente de uma ação anulatória que foi julgada improcedente em primeiro grau, em que pese a oposição de embargos de declaração, a decisão foi mantida, a razão pela qual foi interposto o recurso de apelação, e tem alguns pontos cruciais que nós recorremos para que seja discutida nesse momento. As duas questões principais são, primeiro, a nulidade da CDA, visto que existe um equívoco na certidão de dívida ativa, pois o período de competência e o período da base de cálculo, eles possuem uma certa incongruência, tornando a iliquidez do título. Existem certas divergências com relação à data, que causa sua nulidade. A título de exemplo, a CDA 2656 de 2003 informa que o crédito é proveniente de ISS, relativo ao período de 1/1 de 96 a 31/12 de 96, sendo que difere do período de competência, que é 1/2 de 96 a 31/1 de 97, restando ilíquido o título, por isso que requer a nulidade da CDA com relação a esse ponto. Mas a questão primordial aqui é que, após juntado o processo administrativo nos autos, nas folhas 89 a 102, constata-se que o processo administrativo fiscal ele foi emitido sem possuir nenhum cálculo realizado pelo município, sem ser apresentada uma planilha, não existindo a possibilidade de verificar, no caso concreto, do que se refere, quais são as notas, quais os períodos, do que decorre essa divergência. Então, como no processo administrativo não existem essas informações, a gente pugna, então, pela nulidade da certidão de dívida ativa por causa dessas questões. Eis que não há como analisar ou fazer uma defesa, levando em consideração que o município não juntou cálculo nenhum no seu processo administrativo. Por isso, diante da nulidade do próprio processo administrativo, requer a nulidade da certidão de dívida ativa. Outra questão que cumpre salientar é que o juízo de primeiro grau, ele julgou o feito de forma antecipada. Posteriormente, na sentença, falou que não existiam provas que corroborassem a tese de defesa. Então, excelências, como que a demanda é julgada por ausência de provas e o juízo informou que a demanda foi julgada por tratar de matéria de direito, que não ocorre análise de provas.
Então, aqui existe essa incongruência que acarreta, sim, a nulidade da CDA e, em sendo o caso, o retorno dos autos do primeiro grau para a produção de provas. E outra questão, que também não foi analisada pelo juiz de primeiro grau, foi com relação à dedução dos valores dos materiais na base de cálculo do ISS. A dedução dos materiais, ela foi analisada por recurso repetitivo pelo STF, em que o STF entendeu que caberia ao STJ interpretar a norma acerca da dedução dos valores dos materiais. Em 2021, foi proferido um acórdão pela segunda turma do STJ que entende que cabe a dedução dos valores dos materiais na base de cálculo do ISS com relação à concretagem. Em 2023, foi proferido um acórdão pela primeira turma, que entende que não cabe a dedução dos valores dos materiais. Então, hoje a gente tem no STJ as duas turmas conflitando entre si acerca da dedução dos valores dos materiais. Então, o que a gente pede? Então, que o Tribunal do Estado do Ceará analise a questão e se manifeste, inclusive, mantendo o seu próprio entendimento pela dedução dos valores dos materiais da base de cálculo do ISS. Seria somente isso, excelências. Boa tarde. Obrigado. Doutora Mayra Caroline Yurk Vogerot. Desembargador Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Inicialmente, pedido de efeito suspensivo prejudicado, por ocasião do julgamento do recurso. Por julgar o mérito, o efeito suspensivo fica prejudicado. Preliminar de cerceamento de defesa e inovação recursal rejeitados. No que pertine à possibilidade de dedução dos valores dos materiais utilizados no serviço de concretagem, ressalte-se que o próprio artigo 240, parágrafo 1º, combinado com o item 7.2 do anexo 1 da consolidação da legislação tributária do município de Fortaleza, prevê essas hipóteses. Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em repercussão geral da matéria dos autos no recurso especial 603.497 de Minas Gerais, quando sedimentou o entendimento acerca da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. Contudo, mesmo que a parte apelante tenha o direito de deduzir a base de cálculo do ISS, o valor dos materiais empregados na construção era necessário que fossem juntados. Em momento oportuno, documentos que especificassem os materiais empregados, não constando nos autos, por exemplo, notas fiscais discriminando tais materiais, mas somente uma planilha feita pela parte autora que não tem o condão de comprovar a referida despesa. Por isso, não foi levado em consideração. Ademais, verifica-se que os respectivos autos da infração foram gerados por meio de processo administrativo de número 10961/02, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a oportunidade de o recorrente apresentar as notas fiscais referentes aos materiais utilizados no serviço de concretagem. Entretanto, a parte se manteve inerte, ensejando em revelia. Quanto às CDAs de número 2656/2003 e 2657/2003, infere-se que as referidas certidões preenchem os requisitos do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais. Portanto, não restou afastada pelas alegações da parte apelante
a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que goza a CDA. Deste modo, não merece reforma a sentença que reconheceu a validade do auto de infração e das respectivas certidões da dívida ativa. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto. Obrigado. Desembargadora Jureza, como vota Vossa Excelência? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Elizabeth? Acompanho a relatora, presidente. Trocamos o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 130. O agravo de instrumento 31567 de 70.2023, em que é agravante município de Icó e agravado o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icó, Ceará. Nós temos aqui alguns advogados inscritos. Doutor Saulo Gonçalves Santos está presente? Como é o nome do senhor? Está aqui, também já está assinalado. Jonas Alexandre Rocha Júnior. E o doutor Ítalo Sérgio Alves Bezerra. Presente, excelência. Bom, então vamos primeiro o advogado do agravante. Boa tarde, excelência. Boa tarde. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensamos. O senhor tem 15 minutos. Gostaria de iniciar minha palavra saudando a todos os desembargadores que compõem este egrégio colegiado, na pessoa do desembargador relator, doutor Luciano, e como não poderia deixar de ser, na pessoa de cada desembargador que compõe, esta Câmara de Direito Público, e também saudar a nobre representante do Ministério Público. Excelências, nós nos encontramos nesta tarde debatendo uma questão que envolve a Lei Municipal número 924 de 2014 do município de Icó. Em apartada síntese, excelências, esta lei municipal ampliou a carga horária dos professores concursados do município de Icó e, por conseguinte, também dobrou a sua remuneração. Não obstante, excelências, esta referida lei ela foi editada e promulgada com dois vícios de legalidade insanáveis. A lei, sob o aspecto formal, violou, excelências, o regimento interno da Câmara de Vereadores do município de Icó, na medida que o regimento interno estabelecia a votação da lei em 2 turnos, ao passo que a lei foi aprovada em turno único. E, sob o ponto de vista material, excelências, a referida lei também violou a Lei Complementar Federal de Responsabilidade Fiscal, pois, excelências, esta lei criou uma despesa sem indicar nenhuma fonte de receita. E o grande problema que está querendo se enfrentar, excelências, nesta tarde, é o processo executório que foi movido pelo Sindicato dos Professores de Icó, com fundamento em um quadro fático que, com a devida vênia, fez com que a decisão agravada ela fosse proferida em desconformidade com a lei, pois a execução ela não se baseia, excelências, em um título executivo certo, Todavia, se baseia em uma legislação municipal que, inclusive, em primeiro grau, foi anulada. Basicamente, excelências, existem 2 processos tramitando em relação a esta lei. Aliás, 3, contando com este processo de execução, do qual estamos tratando nesta tarde. De antemão, foi ajuizada uma ADI, e esta ADI, ela questionava a referida lei, tomando como parâmetro de controle de constitucionalidade a Constituição do Estado do Ceará. Essa ADI, excelências, no entanto, não entrou no mérito dos vícios de legalidade que eu apontei agora há pouco. A ADI, ela se limitou a avaliar a constitucionalidade da lei a respeito do artigo 38 da Constituição do Estado da República, replicada na Constituição do Estado do Ceará. Então, excelências, a gente percebe que a ADI
apesar de tangenciar estes temas, pois estavam na petição inicial, ela não resolveu com definitividade a controvérsia, pois a ADI ela não conheceu destes argumentos, porque todos nós sabemos, excelências, que a lei não pode servir como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, este egrégio Tribunal de Justiça julgou a ADI, mas deixou de conhecer, no âmbito desta ADI, esses argumentos que foram elencados. Então, excelências, diante deste quadro fático, foi movida uma segunda ação, uma ação anulatória em primeiro grau, que questionava a própria legalidade da lei com fundamento nesses dois argumentos que foram apresentados a Vossa Excelência. E nesta segunda ação, excelências, em primeiro grau, o juízo ACON entendeu que o argumento apresentado ele era procedente, pois, de fato, a Lei Municipal 924 de 2014 tem vícios de legalidade. Não obstante, excelências, o Sindicato dos Professores do município de Icó ajuizou uma ação executória com base nesse quadro fático, que é um pouco confuso, mas que, como dito, a Vossas Excelências, depois dos devidos esclarecimentos, ele se mostra absolutamente claro, na medida em que nós temos uma única decisão judicial que entra no mérito dos argumentos apresentados, e esta decisão judicial, ela deu procedência ao argumento que anulava a lei. Contudo, excelências, em primeiro grau, o juízo ACON, no que diz respeito a este processo executório, determinou que o município de Icó ampliasse os professores sob pena de multa diária de R$10 mil. E este agravo de instrumento, ele pede simplesmente que a execução desta decisão judicial seja suspensa até o julgamento de mérito do recurso que foi interposto, né, o recurso de remessa necessária interposto contra a decisão na ação anulatória. E, excelências, é imprescindível que esta execução seja sustada. Imprescindível porque, caso ocorra o contrário, excelências, nós vamos ter um grave comprometimento das finanças públicas do município de Icó, porque nós temos, em breve síntese, uma receita que foi criada, uma despesa que foi criada sem indicação de receita e que compromete 4% do orçamento anual da municipalidade. Então, excelências, a execução desta decisão de primeiro grau basicamente vai tornar inoperante outras políticas públicas de igual ou maior importância que existem no município de Icó, caso seja mantida a decisão de primeiro grau. Já foi concedido, excelências, a medida liminar pelo eminente relator, e o quadro fático, basicamente, ele se mantém o mesmo, de modo que, pelos argumentos deduzidos, a decisão ela deve ser reformada para que a execução seja sustada até o julgamento do recurso de remessa necessária em face da decisão da ação anulatória. Agradeço a oportunidade, excelências, e é isso que rogamos. Obrigado, doutor Jonatas. Doutor Ítalo. A Siri falando quando não é chamada. Doutor Jonas, aproveitando, quero dizer que a sua sustentação oral foi muito assim esclarecedora, técnica, foi muito boa, viu? E eu acho que o doutor Ítalo vai fazer algo semelhante, né, doutor Ítalo? Aí a responsabilidade aumenta na excelência. Não, realmente, seguir aqui, falar depois da brilhante fala do colega aqui, vai ser difícil, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor, desembargador presidente dessa Câmara, excelentíssimo senhor desembargador Luciano, participando de forma remota, relator, as demais desembargadoras, membro do Ministério Público, pessoal, os advogados que estão aqui, o pessoal da segurança aí que nos faz, e uma representação aqui dos professores do município de Icó, né? Do ponto de vista fático, muita coisa já foi adiantada pelo nobre colega, né?
Mas é importante a gente pontuar alguns esclarecimentos. Vou tentar também ser bem objetivo nas minhas considerações, para tentar esclarecer esse processo, que é um processo complexo, né? É um processo que já se arrasta desde 2018, né? Nós estamos tratando aqui de um cumprimento de sentença, de uma sentença que foi proferida no mandado de segurança coletiva em 2018, de uma sentença que transitou em julgado em junho de 2023, ou seja, já tem um ano de trânsito em julgado dessa sentença e, ao que tudo indica, pela fala do colega, o município de Icó ainda não está pronto para cumprir essa decisão, né? Aí cabemos aqui, a Vossas Excelências, dizer quando é que o município de Icó vai cumprir a decisão, né? Então, Excelência, eu fiz algumas considerações para não me perder aqui na discussão, e estou aqui representando, né, os professores do município de Icó, como advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, nessa tentativa aqui de defender esses direitos adquiridos por esses professores municipais e garantir a efetividade de uma decisão judicial já transitada em julgada. Esse é um ponto básico aqui para a gente. Não vamos discutir uma lei, não vamos discutir a inconstitucionalidade de uma lei. Aqui a relação objetiva é: existe uma decisão de uma sentença que foi proferida em primeira instância em 2018, um processo que tramitou até o STJ, transitou em julgado em 2023, já temos um ano de trânsito em julgado e a sentença precisa ser cumprida. Data máxima vênia, essa é a nossa opinião. Independente da vontade do prefeito municipal, independente do querer do município, existe uma justiça, existe uma decisão transitada em julgado e ela deve ser cumprida. Então, estamos aqui defendendo essa efetividade dessa decisão já transitada em julgada, né? Uma decisão que não apenas representa a justiça, mas também simboliza, é importante ressaltar, a luta por dignidade e respeito desses educadores que estão aqui representados pelo pessoal do sindicato, que estão nessa luta e nessa, por que não dizer, agonia, né? Porque, de fato, eles tinham uma carga horária ampliada desde 2014, foi relatado aqui pelo colega que a lei é de 2014, porém, a decisão administrativa que cassou a ampliação se deu em 2018. Então, ou seja, esses professores aqui ficaram 4 anos com a carga horária ampliada, participaram, se inscreveram para ampliar a carga horária, participaram, foram aprovados, tiveram as suas cargas horárias ampliadas por 4 anos e, de repente, o prefeito de ocasião, a prefeita de ocasião decidiu reduzir a metade o salário dessas pessoas. Assim, um passo demais. Imediatamente, a reação foi por parte do sindicato ajuizar, impetrar o mandado de segurança coletiva, que teve a liminar deferida na primeira instância, o juiz Ocó deferiu a liminar quase que imediatamente ante a gravidade da situação, liminar essa que posteriormente foi suspensa aqui pelo Tribunal de Justiça, né? A sua executibilidade, né? Foi suspensa pelo Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado do processo. E esse mandado de segurança transcorreu na primeira instância lá em Có, depois veio aqui para o Tribunal de Justiça, depois foi para o STJ, e depois de 14 decisões, depois de 13 recursos por parte do município, o processo transitou em julgado no ano passado lá no STJ, e desde então a gente está tentando restabelecer o que esses professores tinham já desde 2014, que foi tirado em 2018. Então, esse é o primeiro ponto que é importante ser considerado. Essa sentença restabeleceu as cargas horárias e as remunerações dos professores transitou em julgado em 12 de junho de 2023. Então, temos aí mais de um ano de trânsito em julgado. E não preciso nem dizer que, conforme o Código de Processo Civil, uma adesão transitada em julgada é imutável, indiscutível e impede novas discussões sobre o mesmo tema. Discussões essas cujo o município, né, está tentando levantar aqui e não cabe mais, apesar dos esforços brilhantes do colega aqui que me antecedeu na tribuna, né? Permitir a suspensão dessa decisão, então manter a suspensão dessa decisão, compromete a segurança jurídica, que é um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito. Essa imutabilidade garante que os direitos conquistados não sejam eternamente questionados, trazendo a paz necessária para a convivência social. Então, essa decisão, que primeiramente aconteceu em 2018, e depois de 14 decisões, passando
pelo juiz, por vários desembargadores, por vários ministros do STJ, transitou em julgado em 2023. Até quando esses professores vão esperar que essa decisão, o direito deles está lá garantidos, até quando eles vão poder usufruir desse direito? Então, Excelência, o ponto nevrálgico é esse. A decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, data máxima venia, ao nobre relator, ela carece de fundamentação, até diante da própria gravidade do caso e da complexidade da demanda, a própria decisão, talvez, em razão dos argumentos catastróficos do município, né, do município de Icó, de que essa eventual cumprimento dessa decisão iria impedir a realização de outras políticas públicas, talvez esse sentimento carregado nas tintas dos procuradores do município tenha induzido ao nobre relator ao erro a conceder esse efeito suspensivo. O que também não tem problema, porque como era uma decisão liminar, agora com as nossas contrarrazões, é um momento de fazer uma reflexão mais detida sobre o caso. E foi feito, nós contrarrazoamos, tivemos a oportunidade de despachar com as assessorias dos desembargadores, foi juntada documentação exemplificativa que justificasse essa nossa tese no sentido de fazer valer o cumprimento da decisão judicial lá de Icó. Essa tentativa do município de anular os efeitos de uma sentença transitada e julgada através de um agravo de instrumento constitui uma inovação processual inaceitável. As leis municipais em questão, são duas, a Lei Municipal 16 de 2012 e 924 de 2014, que ampliaram a carga horária dos professores, foi declarada constitucional pelo TJCE em decisão, inclusive, citada aqui pelo colega. E qualquer alegação contrária já foi devidamente rejeitada. Invocar novamente essa discussão é um desrespeito à coisa julgada e à segurança jurídica. Todos, Excelência, todos esses argumentos trazidos pelo colega na defesa da prefeitura, todos esses argumentos, os mesmos, foram trazidos desde a defesa, as informações do mandado de segurança na primeira instância, foram seguidos na apelação, no recurso especial, nos diversos agravos e embargos. Algumas decisões foram embargadas 2, 3 vezes, sempre com o mesmo argumento. Esse mesmo argumento aqui, de que o município não está pronto para cumprir a decisão judicial, né? Até quando iremos esperar, né? Então, Excelência, o sindicato, né, os professores representados aqui pelo sindicato, requerem a reforma da decisão agravada para que seja restabelecido o cumprimento definitivo da sentença transitada e julgada, garantindo-se assim a estabilidade das relações jurídicas e a segurança dos direitos adquiridos pelos servidores públicos municipais, dos professores do município de Icó. E aqui eu faço uma reflexão, com um pouco de tempo que me resta, lembrando das palavras de Santo Agostinho, que ele diz que a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Hoje estamos aqui, movidos por essa coragem de defender a dignidade dos professores de Icó e que dedicaram suas vidas a moldar as futuras gerações. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado, doutor Ítalo. O embargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu inicio parabenizando aos advogados de ambas as partes que sustentaram as suas opiniões com muito zelo e tudo. Mas eu queria fazer um esclarecimento antes de ler a cabeça da ementa. Nós temos aqui situações diferentes. Nós temos um mandado de segurança que, de fato, ele foi objeto, ele transitou em julgado. Nós temos uma ação anulatória. Nós estamos julgando hoje o agravo de instrumento que deu efeito suspensivo à decisão do mandado de segurança, dizendo que ela está suspensa até o julgamento da ação anulatória, cujos fundamentos são diferentes do mandado de segurança, mas que resultam ou podem resultar em um fato, né, que vai ao encontro do anseio das partes. Então, dessa forma,
eu queria deixar claro que o que está sendo julgado aqui não é um recurso do mandado de segurança que transitou em julgado. Ele está em fase de execução e nele há uma decisão suspendendo até o julgamento da ação anulatória. E aí, se o senhor me permite, eu vou ler aqui uma parte da emenda que eu creio que seja suficiente. Processual civil, agravo de instrumento, preliminares de ausência de dialeticidade, preclusão, inovação recursal, inadequação das vias eleitas, cumprimento da sentença e mandado de segurança já transitado em julgado, inexistência de ofensa à coisa julgada material, ampliação definitiva da carga horária dos professores do município de Icó, pendência de julgamento de ação anulatória da Lei Municipal 924/2014, que ampliou definitivamente a carga horária do magistério municipal, efeitos financeiros advindos do cumprimento de sentença, nítida prejudicialidade entre as demandas, necessidade de suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento da ação anulatória, agravo de instrumento conhecido e provido, prejudicado o agravo interno interposto pelo sindicato. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luciano. Como vota a desembargadora Joriza? Primeiro é a desembargadora. Sim, desculpa. Desembargadora Livramento, como vota, Vossa Excelência? Diante das sustentações tão brilhantes que foram, né? Juntando-se ao conhecimento da causa que a gente já tem devido à ação anulatória que nós tivemos outro dia aqui, que foi devolvida, foi isso? Eu vou pedir vista. Eu preciso conhecer mais essa situação. Vista concedida, julgamento adiado. Vamos para a apresentação de voto vista. Aliás, é isso mesmo. Na apelação civil, o item 134, apelação civil 020-3616, dígito 90.2019, em que a apelante é a Alessat Combustíveis S.A. e a apelada do Estado do Ceará, da minha relatoria, na sessão de julgamento realizada no dia 15 de julho, proferi voto no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento. O desembargador Luciano pediu vista dos autos e já se manifestou acompanhando o voto da relatoria. Não é isso, desembargador Luciano? Sim, presidente, é isso mesmo. Eu acompanho Vossa Excelência. Exato. E como vota a desembargadora Livramento? Vou programar o resultado. Recurso conhecido, mas desprovido. Eu chamo o item 10 do PJE, a remessa necessária 302-7921, dígito 32.2023, em que é recorrente Maria Celina Furtado Bezerra e Costa, e recorrido o IPM, Instituto de Previdência do Município de Fortaleza, da minha relatoria. Meu voto é no sentido de conhecer da remessa necessária, mas para manter a sentença. O desembargador Luciano pediu vista, não é isso, desembargador? Adiando o julgamento. É isso mesmo, senhor presidente, pedi vista. Ok. Eu chamo o item 58 do PJE, o agravo de instrumento 300-1385, dígito 50.2024, em que é agravante Antônio Pereira de Souza e agravado o Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth, que votou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. Falta o voto do desembargador Luciano. Como voto, Vossa Excelência, desembargador? Não, senhor presidente. Eu até mandei um chat para a doutora Elizabeth. Eu entendo que, nesse caso, não seria o caso de indeferir a gratuidade, e sim deferir. Certo? É uma pessoa natural, é uma pessoa de idade, ela alega que realmente ela ganha um valor bem acima da média salarial, mas ela também, pela idade, ela também alega que tem prejuízos. E o que me leva a refletir nessas situações é que eu não posso impedir a jurisdição por uma discussão a respeito se você pode ou não pode pagar as custas. Nesse caso, com todo respeito à doutora Elizabeth, eu vou divergir dela
para dar provimento ao agravo. Ok. Voto anotado e eu voto acompanhando a relatoria. Por proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Vamos para os processos com divergência no SAGE. Eu chamo o item 96. Os embargos de declaração de número 023-1591, dígito 19.2021, em que embargante Francisco Luciano Domingos Barroso e embargado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. Aqui não tem pedido de sustentação oral, não é isso? A desembargadora, relatora, desembargadora Joriza, votou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. Eu apresentei um voto divergente, no sentido de conhecer e prover os embargos de declaração. Como vota a doutora Elizabeth? Sim, é o desembargador Luciano, desculpa. Como vota? Não, Elizabeth, sim. Elizabeth. Como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho o voto divergente, presidente. Acompanho o voto divergente. Agora, eu tenho uma pergunta. Esses embargos de declaração são numa apelação civil? Então, nós vamos para o voto do quórum ampliado. Então, o processo vai para a votação com quórum ampliado e deverá prosseguir. É o 96 do PJE. Aliás, do SAGE. Vai prosseguir, então, na próxima sessão. Processo retirado de pauta do PJE, o item 133, apelação civil 020-0313, de 71.2022, em que são partes município de Santa Quitéria e Regina Lúcia Jorge de Araújo e outros, da relatoria da desembargadora Livramento. Bom, vencemos a pauta. Algo mais a tratar? Sim, vamos perguntar, fazer aquela pergunta tradicional de todo encerramento. Se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano? Confirmo, senhor presidente. Desembargadora Livramento? Desembargadora Joriza? Também confirmo, presidente. Doutora Elizabeth? Também confirmo, presidente. Eu também confirmo. Todos os demais processos estão julgados e terão seus resultados divulgados após a sessão. Mais alguma coisa a tratar? Não, né? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.